Irmãos, podemos recomeçar? Amém? Então vamos recomeçar. Uma coisa que eu gostaria também de mencionar é sobre a questão da ordenação de Arão como sacerdote, né, os seus filhos. Uma coisa interessante é que depois da cerimônia, eles ficavam uma semana no santuário, na presença de Deus, depois da ordenação. E a gente fica imaginando, né, que tal se hoje, né, quando alguém for ordenado, tem que ficar de oração e jejum, né, na igreja por uma semana, depois da ordenação. Talvez alguns aceitem isso de bom grado, né, mas será que outros aceitam? A forma como muitas pessoas encaram a ordenação não parece ser assim uma forma muito, né, de real consagração. Alguns acham que eles têm direito a um título, né, e serem líderes do povo de Deus. Mas nós não somos líderes, o líder é servo. Né? Todo mundo que fala em liderança, pensa em liderança como alguém que tem mando e poder. A verdadeira liderança é aquela que o verdadeiro líder é aquele que serve. Se ele não for um servo, ele não é líder. E basta estudar a liderança de Jesus. Né? Nós vamos ver uma diferença enorme. Então, essa dedicação do sacerdote, isso aí é algo que chama atenção. Outro elemento que chama a atenção da gente, e muita gente até prega sobre isso, é o fato de Nadab e Abiú terem apresentado o fogo estranho diante do altar e terem morrido. Não é? Coisa assim, chocante, não é? Dois desses filhos de Arão, né, que apresentaram fogo estranho ou fogo ilícito, né, seria a ideia. É difícil explicar porque o texto não dá muito detalhe. Por que aconteceu isso? Como é que foi que aconteceu? Agora, realmente parece que tem bebida forte envolvida nesse negócio. Será que esses indivíduos estavam embriagados quando foram apresentar esse fogo? E com isso aí, alguma coisa deu errado? E fogo pegou ali, e pegou neles, eles morreram queimados? Agora, se o indivíduo está cheio de álcool, pega fogo fácil, né? Você só pega o palito de fósforo, faz assim nele. Pois é, esse Nadab e Abiú parece que estavam chumbados, provavelmente. Então, pastores, não bebam antes do culto. E nem depois. Agora, a gente lembra sempre de um outro fato, assim, também chocante. Irmãos, tudo tem que ver com a santidade de Deus. O livro enfatiza muito a santidade de Deus. Na igreja primitiva, quando Pedro estava ali recebendo as ofertas dos irmãos que traziam, você lembra daquele casal, Ananias e Safira, trouxeram também, com mentira, com engano, querendo parecer uma coisa, mas estavam fazendo outra. Alguém vai dizer assim, até que é uma mentira não tão grande, né? Tem muita gente que faz mais do que isso hoje em dia na igreja. O fato é o seguinte, era uma mentira, e a presença de Deus estava tão sensível, a santidade de Deus presente de uma forma tão sensível, se você não toma cuidado, você morre. A santidade de que fala o livro não é uma santidade que não se expressa apenas no caráter moral de Deus. Mas existe essa santidade de que fala o livro de Levíticos, é uma santidade também que se expressa em algo luminoso, em algo extraordinário, algo indizível, algo indefinível. Por exemplo, o sacerdote, ele tinha que deixar a roupa dele, com que ele ministrava, deixava dentro do santuário para depois ir para casa, ir para a rua. Porque se ele saísse com aquela roupa que ele tinha ministrado na presença de Deus, poderia causar dano a alguém morrer lá fora. Ou seja, o conceito de santidade não é apenas a questão moral. É que realmente existe uma presença, uma força. A santidade é uma força, é um poder, é uma presença. É uma luz, é uma energia. Há uma energia nessa santidade. Obviamente, mais tarde, especialmente no Novo Testamento, a gente fala de santidade mais em termos de estar afastado, como a palavra indica, né? Separado
de qualquer coisa secular ou pecaminosa, comum, para se dedicar a Deus. Por isso aqui você tem tudo santo. Você tem a panela em que os sacerdotes cozinhavam, essa panela é santa. O garfo dele é garfo santo, um garfo desse tamanho. O garfo é santo, entendeu? O altar é santo, o altar de incenso é santo. Tudo é santo, por quê? Porque está tudo separado para Deus, tudo dedicado a Deus. Quando alguém quer buscar santidade apenas dizendo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, aí eu digo, você não é santo, você é preguiçoso. Porque não faz nada. Porque santidade não é simplesmente não fazer isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso, eu não faço o outro. Não, ela é mais eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. É mais a dedicação a Deus do que o evitar o mal, o evitar o erro, o evitar o pecado. Eu não fumo, não mato, não roubo, não danço, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, a sua vida então tá ruim, que você não faz nada. Você não dedica a Deus, você não vai à igreja, você não ora, você não estuda a Bíblia, você não busca, você não prega o Evangelho, você não faz. Santidade é dedicação a Deus. E para se dedicar a Deus, você tem que deixar certas coisas. Ou seja, se o vaso está cheio de coisa, para encher com o óleo de Deus, você tem que jogar fora o que está lá dentro. Aí você enche com aquilo que é de Deus. Então, a sua vida, para se encher de coisa de Deus, você tem que tirar até coisa que não é problema. Mas está tomando seu tempo, está impedindo de você dedicar tempo a Deus. Pode ser ótimo o que você está fazendo, muito bom o que você está fazendo, mas você tem que deixar aquilo para deixar espaço para Deus. Tá certo? Então, alguém pode estar fazendo coisas muito boas, mas não tem um minuto para orar, um minuto nem para ir à igreja, nem para ler, nem para pregar, nem para fazer nada, porque ele está fazendo muita coisa boa. Está com a vida cheia. Ele tem que esvaziar a vida dele para... Então, santidade tem esses dois lados, né? Mas o principal deles é a dedicação a Deus. Mas ninguém vai se dedicar sujo. Como é que você vai dedicar? Você tem que esvaziar para poder encher, né? Esvaziar de você mesmo, esvaziar do que é errado, do que é pecado, e até do que é bom, mas está tomando o seu tempo. Está tomando, né, a sua mente. Você tem dificuldade em focalizar a sua atenção em Deus, porque você está focalizando a atenção em muitas outras coisas. Então, a santidade que nós vemos aqui, ela é, assim, ela é, do ponto de vista, envolve o aspecto moral, mas ela, do jeito como se fala de santidade aqui, ela tem a ver mais com esse elemento inexplicável, misterioso, essa energia extraordinária que está ligada à presença de Deus, né? A santidade de Deus se expressa também na glória de Deus. E a glória de Deus se expressa nessa luz que não é simplesmente luz, que dá luz como essa luz. É uma energia poderosa também, né? Pessoas que têm tido experiências assim de ir ao céu, voltar, que morreram e Deus mandou de volta e tal. Quando eles descrevem essa luz de Deus, eles falam, é uma luz que te atravessa, você sente essa luz. Ou seja, é quase que apalpável, você pode segurar, sentir essa luz. Não é só como essa luzinha que te permite ver, não é? Um outro detalhe, meus irmãos, é sobre o ritual de pureza. Isso aqui é outra coisa que muitos de nós passamos por cima porque isso não está muito dentro daquilo que nos preocupa, não é? É uma prática judaica antiga de eu não como isso, não como aquilo, isso aqui é um animal puro, isso aqui é um animal impuro, não sei o quê. Até mesmo a questão de ficar impuro por causa da poluição noturna, né? Aquilo que sai, né, dos órgãos genitais, seja da mulher ou do homem, torna a pessoa impura. Então, essas leis de pureza e impureza, elas tinham era um fator muito importante na vida da nação, porque era uma forma de educar, era um instrumento educativo, digamos assim, na vida do povo, porque você vai associar o que é puro com santidade, o que é puro com a vida. E aquilo que é impuro é relacionado com a morte, é relacionado com trevas, é relacionado com doença e morte. Então, pureza e impureza, eles têm reflexos na vida. E com Deus, o que manda é a luz, é a saúde, é a vida. Então, eles viviam num mundo onde havia muita sujeira. Mesmo no século XV, no século XVIII, XVII, quando eles falam, por exemplo, das cidades da Europa e até da cidade de Lisboa e tudo, as pessoas falam que era uma sujeira terrível na rua.
né? Você passava debaixo de uma janela, cuidado, porque alguém está com um pinico jogando tudo lá na rua, em cima de você. Então esse negócio de ter esgoto e tudo limpinho, isso veio mais tarde. Quando você pensa Paulo lá na cidade de Roma pregando não sei o quê, você não sabe o fedor que tinha essas cidades antigas, a sujeira que tinha essas cidades antigas. E Israel, vivendo naquela época, você vê o seguinte, que o livro de Levítico é um livro extraordinário, de ensino extraordinário para uma nação que vivia numa época tão primitiva, onde sujeira e desconhecimento de problemas de saúde, de micróbios, de tudo isso, era uma coisa seríssima. Morte de infantes era uma coisa tremenda. Você vê o seguinte, que é um livro que tem um grau de ensino muito grande. Como a gente fala que ensina de caráter... de educação sanitária, não é? De educação sanitária. Tremendo, porque a gente fala, mas comer isso, não comer aquilo. Hoje em dia você tem meios de produzir até o porco de uma forma limpa. Porque antigamente o porco era porco mesmo, como ainda no interior. Você tem lugar que você vai numa privada, você olha assim e tem aquele buraco que vai lá embaixo. Você está fazendo as coisas e vem um porco lá e comendo aquilo que você está pondo. Gente que tem um estômago meio sensível, né, vê aquilo, nem come aquele dia, né? E nunca mais quer comer porco. Agora, o porco hoje você pode criar gerações de porcos bem criados, num lugar muito... Né? Então, e o porco é o que carrega aquela doença, a solitária. Né? Eu me lembro, no Brasil, em Aimorés, às vezes, minha mãe com carne de porco, cortando, abrindo, e achando ovo de solitária. Então, porco que foi criado na sujeira. Porco que foi criado na... Agora, porco que é criado mesmo dentro de todo o critério de limpeza, não, as companhias que criam com toda a limpeza, você não vai achar solitária no porco. Né? Mas, de qualquer maneira, tem gente que mesmo assim não recomenda carne de porco, porque isso, por aquilo, e não faz bem mesmo para algumas pessoas. Agora, o romano gostava de porco demais. Não era à toa que lá tinha, em Decápolis, o endemoniado gadareno lá, os demônios saíram dele, e tinha uma manada de 5.000 porcos lá, porque haja porco para alimentar romano. Até devia ser para o exército romano. Por isso, alguns dizem que aquele milagre tem alguma ressonância política envolvida nele. Eram os porcos do exército. E Jesus afogou tudo na água, tudo no lago. Bom, ele não afogou, né? Mandou embora. Pode entrar no porco? Pode. E morreram afogados. Essas leis, então, de pureza, meus irmãos, elas têm uma importância grande, mesmo que a gente, de uma leitura assim rápida, comece a saltar e pular, porque você não tem muito interesse em ficar lendo. Mas para eles, nessa época, era uma educação sanitária muito séria. Ao mesmo tempo, distanciando a prática religiosa deles das práticas pagãs, porque havia coisas que, por exemplo, né, há nas leis do Pentateuco um regulamento assim: você não deve cozinhar o cabrito no leite da mãe. Estudiosos por muito tempo ficaram queimando a pestana. Mas por que isso? O que tem a ver? Por que vai ter uma lei dessa? Será que tem alguma coisa que a gente não sabe, que fazer o cabrito no leite da mãe? Quais as implicações disso, especialmente naquela época? Mas naquela época, depois descobriram, na literatura de Ugarit, precisamente no Ugarítico lá, você encontra justamente na área que fala de sacrifícios, não sei se da história desse rei Quereto ou alguma outra delas, onde se fala de cozinhar o cabrito no leite da mãe. Era uma prática pagã, era uma prática dos cananeus. E muitas coisas, e mesmo que tivesse sido uma prática que não levasse a nenhuma outra coisa, mas o fato de copiar aquela prática em particular poderia abrir o caminho para o paganismo, como realmente foi para eles um problema sério. Porque eles vieram do deserto, entraram na terra, eles não eram povos de agricultura, eles não conheciam agricultura. Naquela época a religião estava ligada a todo tipo de trabalho, de todo tipo de função. Então, para poder agora plantar e colher e trabalhar a terra, eles precisavam saber como fazer isso. E eles aprenderam com os que moravam lá, aprenderam com os cananeus. E a religião cananeia era a religião de Baal, a religião que está ligada à terra.
A atividade da terra está ligada à religião. Então, para eles foi uma influência terrível. Você vê que há uma queda espiritual. Quando você lê assim no Pentateuco, né, eles vindo do deserto e toda aquela bênção, não sei o quê. Pouco tempo depois que eles entram na terra, estão irreconhecíveis. Parece que tem que começar tudo de novo. Né? Porque essa geração já não lembrava disso, a outra não lembrava, e a outra já se deixaram contaminar totalmente pelos cananeus. Porque eles precisavam se transformar em um povo seminômade, criador de animais, agora eles precisavam cultivar a terra. Né? Morar em casas e cultivar a terra. Eles aprenderam com os cananeus e a religião estava imbuída em todas essas coisas. Então, o ritual, esses ritos, né, de pureza e impureza, eles realmente foram muito interessantes, muito importantes para o povo. Até, por exemplo, havia impureza assim mais leve. Por exemplo, se alguém tocava num animal morto, um animal que não é impuro, ou de um animal impuro, tocava na carcaça, ele estava impuro. Então, é uma impureza que às vezes a pessoa ficava fora do arraial durante o resto do dia, até anoitecer, depois voltava. Então, era um negócio. Mas tinha outras que eles tinham que ficar muito tempo fora, né? E se eles tinham um problema de pele, e nós traduzimos essas palavras, porque era um problema de pele, qualquer problema sério de pele, eles chamavam de lepra. Mas não era tudo lepra, não. As palavras, inclusive a casa, tinha casa que era leprosa. Qual é a lepra da casa? A casa não tem lepra. Mas, então a gente erradamente chama de lepra, mas na verdade eram doenças de pele, que às vezes até tinha doença de casa também, que era uma casa certamente com mofo. A verdade é que já é uma coisa séria. Por exemplo, um homem em que se encontrava um problema desse, ele tinha que viver o resto da vida fora, ou até quando aquilo desaparecia. Jesus, uma vez mesmo, quando ele curou os 10 leprosos, o que ele fez? Ele disse o seguinte: olha, vão lá e se apresentam aos sacerdotes em Jerusalém. Vão lá se apresentar. Porque quem é que declara se o leproso estava curado ou não? Ou esse problema de pele? Era o sacerdote, então tinha que obedecer à lei. Então, mas parece que eles não foram curados ali, naquele momento. Aparentemente não, pode até ser que seja, mas Jesus falou, vão lá. Mas um deles voltou para agradecer, os outros não. Mas a verdade é que você vê o seguinte, que eles tinham que ficar fora. Agora eles podiam ir ao sacerdote com a confiança da cura de Jesus, tinham que ainda ter fé, ir lá e se mostrar para que o sacerdote examinar e ver e declarar que ele estava limpo. Então ele pode retornar à convivência da comunidade. Do contrário, ele tinha que continuar vivendo. Qual o grau que era a necessidade de sanção que não podia tocar no corpo? É relacionado a um desses aí que não tocar no cadáver. Por exemplo, você lembra no Novo Testamento a história de Jesus, daquele homem que bom samaritano, a história do bom samaritano, né? O judeu que desce de Jerusalém para Jericó e foi e estava dado por morto ali, né? Não estava morto. Mas o sacerdote, o levita, certamente preocupado, depois de todo o trabalho no templo, querendo ir para casa, porque Jericó era um lugar onde moravam muitos sacerdotes, muitas famílias sacerdotais. Então, agora eles vão para o descanso deles, depois do turno de talvez alguns meses, trabalhando lá. E se eles fossem tocar naquele homem, eles ficariam impuros, porque devia estar morto. Entenderam que estava morto, ou quem sabe morre na minha mão. Então, o que a história de Jesus mostra é o seguinte, que eles eram insensíveis. A vida de uma pessoa é muito mais importante, ajudar uma pessoa é muito mais importante do que, você entendeu? Do que um rito de purificação. Mas você vê o seguinte, que a tendência humana é de pegar aquilo que tem valor e depois de automatizar aquilo e dar um valor que aquilo não tem. Ou seja, há uma preocupação de dar um ensino vital, importante para o povo, mas o povo depois torna essa questão de purificação e impurificação como que, você entendeu? Ou seja, isso eu discrimino as coisas, discrimino as pessoas. Então o sentido da vida começa a perder a cor e o sabor, porque eu começo a valorizar demais, ou erradamente, aquilo que Deus deu. Porque isso aqui é para valorização da vida. É aquilo que vai ter relacionamento com a vida, com a saúde, com a fé e com
A comunhão com Deus, porque se você não estiver em estado de purificação, você não pode entrar no santuário para adorar. Então, o indivíduo sempre tem que estar lembrando, ele tem que estar lembrando, eu tenho que estar em condição de pureza para poder adorar a Deus. Eu preciso adorar a Deus, eu preciso de Deus, mas eu tenho que estar puro para poder entrar e adorar a Deus. No Salmo, que nós vemos também lá, aquela palavra, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele salmo é um salmo litúrgico, porque ele diz respeito ao momento quando as pessoas se reuniam na porta do templo, depois de toda a procissão por Jerusalém. E agora, antes de entrar, das portas se abrirem, eles tinham ali um momento de orientação, de exortação. Um profeta que estava ali por Deus trazia a mensagem profética, os sacerdotes traziam o preparo, e essa palavra de quem subirá ao monte, aquele que tem as mãos limpas, o coração e tarará, ou seja, é um momento de exame, é um momento de purificação antes de você entrar no templo, antes de você entrar no santuário, na presença de Deus. Você tem que se purificar aqui. É momento de arrependimento e purificação. Então, essa ideia ela está sempre presente. Bom, depois vem a palavra do Salmo, levantai, ó portas. Ali tem uma senha e contrassenha dos sacerdotes de fora e os de dentro para poder abrir a porta. E para que a porta fosse aberta, eles tinham que dizer um nome oficial do Deus do santuário, que é Yahvé. Tsevaot, ou seja, é Yahvé dos exércitos. Então eles têm que mandar abrir de novo, porque eles falaram, não, ele é o Senhor forte e poderoso, não sei o quê. Na segunda vez, ele fala, não, é o Senhor dos exércitos, Yahvé e Tsevaot. Então aí agora se abre a porta e todo mundo entra. É a Torá de entrada, não é? É o diálogo dos que estão dentro, que estão com a porta fechada, e os que vieram da procissão, que estão do lado de fora. Todo mundo já fizeram o exame, todo mundo já se examinou, todo mundo agora está preparado para entrar para o templo. Então, esse livro também é um livro de preparação para o israelita, lembrar que Deus é santo, e se você não se purificar, você poderá ser prejudicado nesse encontro com Deus. Porque você tem que levar a sério a santidade de Deus. Então, essa purificação é muito interessante. Uma mulher, por exemplo, também que dava à luz, ela ficava impura também por causa do processo da... Então, ela tinha que... Havia um ritual, não é? De lavagem, e ela tinha também que esperar um período fora. Né? Ou quando havia também essa a poluição noturna, no caso do homem, né? O caso da mulher também, né? Quando ela tinha o corrimento e tudo isso. Bom, irmãos, sim. Essa questão da poluição noturna sempre foi observada como às vezes um biológico, mas não necessariamente, porque é o seguinte, tudo aquilo que saía do corpo, eles não tinham, como hoje, um conhecimento melhor e né, controle dessas coisas. Então, para eles tinha que ser tudo assim, ó, coisa que saiu do corpo, né? Por exemplo, as suas necessidades, né, saem do corpo. Outras coisas que saem do corpo também, né? Então, eles tinham essa... Para eles, dentro da época do conhecimento que eles tinham, é mais um cuidado. É preferível... Como é que é? É preferível precaver do... Pecar por excesso de zelo. Excesso de zelo do que por falta, né? E Deus, ele é muito... ele é um professor muito didático. Ele vai ensinando Israel pouco a pouco. Uma criança, como é que você ensina uma criança pequena em casa? Você diz não. A primeira palavra que você tem que ensinar a criança para disciplinar a criança é o não. Não. Não toque aí. Se você vai tocar, você vai tomar um choque. E ela nunca mais vai tocar. Israel era um Deus, era um menino ainda, era uma criança, então Deus deu o mandamento. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. É um povo, no começo, é um povo criança ainda, começando. Mas vem Jesus e não disse não. O que Jesus disse? Fazei aos homens aquilo que quereis que os homens vos façam. Você já deve entender melhor. O problema agora não é tanto o não, mas é o fazer. Você entendeu? Então, ou seja, é uma ilustração assim, a ligeira, não é? De como Deus, com Israel, ele ensina coisas que naturalmente hoje, nós damos a volta em muitas dessas coisas porque nós já conhecemos através da ciência. A ciência é de Deus, irmãos, eu já falei isso. A ciência que mostra a verdade da natureza, da criação de Deus, ela glorifica a Deus. Porque ela está mostrando, revelando aquilo que Deus fez. A obra de Deus. Então, a ciência é coisa séria. Agora, se alguém mal usa a ciência,
problema dele. Se alguém mal usa a teologia, como muitos fazem, problema deles também. Tá certo? Bom, uma coisa interessante que nós temos na última divisão, do Código de Santidade, é a questão do ano sabático e o ano do jubileu. Eles são tão bonitinhos, muito bem bonitinhos e arrumados, mas, na verdade, muitos autores dizem o seguinte, olha, nós não temos evidência, através do Velho Testamento, da prática realmente desses anos. Talvez o ano sabático um pouco mais, mas o jubileu, a gente não tem evidência nenhuma da prática desse ano do jubileu. Ele é muito bonito, é um sistema extraordinário. Por exemplo, né, no ano sabático, todo sétimo ano seria o ano de dar descanso à terra. Né? Agora, hoje em dia, se você pensar todo o país dos Estados Unidos parar de produzir um ano, depois de 7 anos ou 6 anos, ia dar um baque terrível, ia ser um negócio muito sério. Né? Ou o Brasil, imagina. Né? Mas, de todos os modos, a ideia é extraordinária. Você dá o descanso à terra, e assim como no 7º dia da semana você reconhece a Deus, no 7º ano também você reconheceria a Deus. Então, é o sistema de 7. O ano de jubileu seria o ano depois de 49 anos, ou seja, 7 semanas de anos, né? Aí você teria aquele período também de a terra fica descansando, os escravos são libertados, as terras que foram compradas são devolvidas aos donos antigos por causa da ideia de que ela é propriedade sagrada dentro das tribos e devem permanecer na propriedade do pessoal da tribo. Assim como o rei Acabe, por exemplo, quis comprar a vinha de Nabote, e Nabote disse, não, essa aqui é dos meus ancestrais, eu não vou vender. E ele lá chupando o dedo, choramingando, lá vestindo a saia, porque quem vestia a calça era a esposa, a rainha Jezabel. E ela falou, o que você está chorando aí, seu? De manca, seja homem, o que você está chorando? Ah, porque Nabote não quis me vender. Eu vou resolver esse problema para você. Né? E aí pagou testemunhas falsas, fez uma reunião lá, sagrada, uma reunião da assembleia do povo, acusaram o homem, mataram o homem e ela tomou e deu uma beijada, deu de presente para ele. Mas o fato é o seguinte, que esse ano do jubileu, a terra era devolvida, porque era a propriedade, e também os escravos. Agora, um escravo ele podia ficar livre antes do ano do jubileu, porque o jubileu é de cada 50 anos. Digamos se você fosse escravizado no comecinho, depois do jubileu. Você fala assim, meu pai, eu vou ficar escravo por 50 anos, eu já estou morto. Então, o escravo ele podia comprar a sua liberdade, ou ele podia também ser resgatado por um parente. Era o Goel, o resgatador. Aquele que ia lá e pagava e resgatava e trazia de volta. Assim, né, como Oséias, o profeta, resgatou a esposa pecadora, comprou ela de volta. Assim como Deus se revela como o Goel do povo de Israel, aquele que resgata o povo. O povo está vendido para o Egito, e agora Deus, como Goel, vai lá no Egito e resgata e tira o povo da servidão, da escravidão. Arranca o povo de volta, resgata o povo. Então, o escravo podia. E o escravo também tinha o seguinte, a vida estava tão boa, o patrão era tão bom, o chefe, o dono, mas, eu não quero sair mais daqui. Então vai lá, fura a orelha, e você vai ficar perpetuamente, seus filhos vão ficar aí servindo a família. Isso significa que tem dono de escravos que é gente boa, gente fina. Tinha, né? Hoje em dia, naturalmente, que a ideia de escravidão, Paulo nunca desfez, no Novo Testamento nunca desfez a ideia de escravidão. Porém, havia questionamentos. E Paulo, por exemplo, ele pregou para Onésimo, que significa útil, né? E disse para Filemon, que era o dono de Onésimo tinha fugido de lá, e Paulo diz, eu estou mandando ele de volta. Você vai me tratar ele como você me trata, com seu irmão. Em outras palavras, Paulo não estava se insurgindo contra uma prática que era dominante no mundo da época. Ter escravo era normal. E pode ser que até em alguns casos, era bom ser escravo de uma casa onde era bem tratado e você tinha melhor condição de vida que você teria se estivesse sozinho no mundo. Mas isso não significa que seja ideal, adequado você ser dominado e controlado, ser possessão de outra pessoa.
Por isso, todo o movimento que surgiu posteriormente contra a escravidão tinha seu sentido, né? Hoje em dia, nós não aceitamos a ideia de escravidão. Meus irmãos, então, a prática desse ano de jubileu, por exemplo, ela é questionada por muitos autores, dizendo, não, foi algo ideal, ela ajudou a formar a consciência, a educar o povo, mas na prática ela nunca chegou a ser posta em prática. Se chegou ou não, a gente não sabe, mas, de todos os modos, para nós, até hoje, a ideia do ano de jubileu é extraordinária. Isso mostra a consciência de Deus, o cuidado e a preocupação de Deus com as coisas e com a vida social, né? Você tem que respeitar a criação de Deus, você tem que respeitar a terra, você não pode abusar da terra, você não pode exaurir a terra dos seus valores e dos seus recursos, você tem que dar descanso à criação, você tem que dar descanso à terra, você tem que, também um ser humano, você tem que ser mais humano no trato com seres humanos, né? O ser mais humano, ou seja, ser mais como Jesus, que se tornou humano, né? Ser um humano perfeito, um humano, né, verdadeiramente humano. Deixa eu mencionar rapidamente aqui algumas coisas sobre a mensagem do livro. Qual é a mensagem desse livro? Qual é a teologia do livro de Levítico para nós? Nós temos aqui a questão da santidade de Deus, que é fundamental, e também a questão ética, não é? Lembra o valor também desse livro para o Novo Testamento. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi assim que ele foi apresentado? Então, mas de onde vem essa ideia? Que negócio de cordeiro é esse? Você tem que voltar para Levítico. Então, é lá no livro de Levítico que você vai encontrar, né, a raiz dessa ideia. E você, quando lê o livro de Hebreus ele é todo baseado na questão sacrificial, dos ritos do passado, e mostrando a excelência de Cristo. Aquilo era a sombra, a realidade está agora em Cristo. Então, o livro de Hebreus, ele usa bastante o livro de Levítico, né, no Novo Testamento. Então, a santidade de Deus, né, eu já mencionei aqui algumas coisas sobre isso, ela é o elemento mais fundamental nesse livro, a santidade de Deus. Esse Deus que habita no santuário e habita na vida do povo, ele é um Deus santo. Você tem que passar por todas essas prescrições e regulamentos para ser puro, se purificar e fazer as ofertas necessárias para você ter comunhão com esse Deus. Em outras palavras, não é comprar a Deus, não é manipular a Deus, é ter comunhão com Deus e a fé de que Ele te perdoa e Ele te abençoa. Mas você, quando Moisés perguntou a Deus qual o seu nome, ele perguntou, ele justificou, dizendo, Senhor, eles vão me perguntar qual o seu nome, o que eu vou dizer? Era comum no Egito e em outros lugares a prática da magia. E na prática da magia, as pessoas controlavam os seres espirituais, os deuses, né? Através das práticas mágicas. Então, o conhecimento do nome de uma das divindades, de um nome secreto, era um meio que eles usavam para obrigar a essa divindade, a esse ser espiritual, a fazer tudo o que eles queriam. Em outras palavras, você descobriu o nome secreto de uma divindade, então agora você tem ela na mão. Você tem o poder, você agora, pela magia, você pode forçar esse Deus a fazer o que você quer. Então, por trás desse negócio de Moisés pedir o nome, tinha alguma coisa ali, né? E Deus, por isso, deu e não deu o nome. Ele deu um nome evasivo, um nome, uma folha em branco. Deus deu uma folha em branco para ele. Ehyeh Asher Ehyeh. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Eu sou o que eu vou ser. Eu estarei sendo aquilo que eu estiver fazendo. Em outras palavras, o povo ia ver quem é Deus nos atos de Deus. Ele deu um nome em branco. Você vai encher esse nome agora com aquilo que eu vou fazer. Eu vou mostrar para você quem que eu sou. Por isso você depois tem em outros profetas, e saberão que eu sou Yahvé quando isso acontecer. Ou seja, são os atos de Yahvé que dão conteúdo ao nome de Yahvé. Porque até aquele momento não tinha sido revelado por Yahvé, né? Então vem a revelação progressiva, né? Existe um estudo sobre o fato de que o nome era ou não conhecido antes. Numa tradição bíblica, dá a entender que ele foi revelado naquela época. Mas outros estudiosos veem partículas do nome já sendo usadas
na literatura de outros povos do Oriente naquela época, né? Porque Yo ou Yah são partículas do nome Yahvé que são usados inclusive em nomes pessoais, né? Joaquim, esse Jo vem de Yahvé. Ou Ias, no nome Isaías, Ias, Yah, esse Yah vem do nome Yahvé. Então, existem estudos que defendem que já existia alguma coisa, porém, o nome de Deus, que assumindo a identidade de Yahvé, começou a partir do Êxodo. Ele falou, eu fui conhecido como El Shaddai, eu fui conhecido como, né, com outros nomes, mas agora, El Elyon e tudo, agora eu vou ser conhecido como Yahvé. Então, o nome Yahvé passou a ser adotado pelo povo. Existe uma literatura do Pentateuco que já usa Yahvé desde antes. Por isso que na história literária do Pentateuco, na hipótese documentária, eles mostram que isso tem a ver com documentos antigos, separados. Um documento usava o nome de Yahvé desde o início, o outro documento começou a usar Yahvé só depois da revelação do nome no Êxodo. Bom, mas isso aí é um assunto que eu não vou entrar, porque isso aí deixa para outra ocasião e para outras leituras. O fato é o seguinte, que o nome de Deus, Yahvé, foi revelado. E por que foi usado o nome? Deus usou a expressão, usando o verbo ser, eu serei o que serei, porque é o imperfeito. Não é bem assim, eu sou o que sou, porque se você disser eu sou o que sou, pode dar a ideia de uma coisa parada, de uma coisa assim, eu sou o ser. Não, ele é imperfeito, ele é ativo, eu serei o que serei. Você entendeu? Ou seja, é imperfeito, é aberto. Eu vou sendo o que vou sendo. Eu serei o que serei. Ou seja, aquilo que eu for, aquilo que vocês me virem sendo, é isso que eu sou. O meu nome é esse. E claro que Yahvé, depois, muita gente quer entender que vem do verbo ser, não é? Ele é. Mas ele é seria Ihyé. Seria, não é, Yahvé. Mas esses nomes antigos têm os caminhos pelos quais eles, às vezes, não é, passam e são formados. Pode ser que o verbo ser esteja lá. Mas na expressão que Deus usou ali, claramente é o verbo ser. Eu serei o que serei. É uma folha em branco. É um nome em branco. É um nome que você não pode manipular. Você vai ter que ficar em expectativa e acompanhar esse Deus, andar com ele para ver o que ele faz. Você lembra os discípulos quando Jesus para o mar, para o vento? Quem é esse homem que até o mar e o vento ele manda parar? Ou seja, eles estão conhecendo a Jesus no desenrolar dos fatos e na caminhada com ele. À medida em que eles caminham com Jesus, é que eles vão conhecendo a Jesus. Quem é esse Jesus? É aquele que para o mar e o vento. Para eles isso era novidade, eles nunca imaginavam que Jesus podia fazer isso. Mas era um novo conteúdo do nome de Jesus. Tá? Ou de Yahvé, no caso. E outra ideia, meus irmãos, além da santidade, veja só, né? A justiça, o conceito de justiça estava ligado também nessas leis, nos regulamentos do livro de Levítico. Por quê? Porque a santidade envolvia a justiça. E essa justiça era a retribuição. E a lei da época era a lex talionis, ou seja, a lei do olho por olho e dente por dente. Se você arrancou o olho do seu vizinho, eles vão te tirar um olho também. Quebrou a perna do vizinho, eles vão te quebrar a perna. Lei de Talião. Lex talionis é a expressão latina. Né? Lex talionis é a expressão latina, né? Que é a lei de Talião, que é a adaptação, né? Para o português. Então, o castigo é igual ao crime, não é? Se você matou o indivíduo, você vai agora... Matou porque quis matar, matou mesmo, de maldade, você vai ser morto também. E o pecado, e a ideia de pecado e sacrifício, que são dominantes dentro do livro. Ou seja, existe um remédio ao pecado. A ideia de pecado aqui não é louvar o pecado e nem desfazer do pecado ou ignorar o pecado. A ideia do pecado é que ele é um problema, impede você de ter comunhão com Deus. Você quer adorar a Deus no santuário, quer andar com esse Deus? Você tem que cuidar do pecado. E existe um meio de escape, existe um meio de resolver o problema que o próprio Deus provê. Assim como Jesus veio, a própria solução que Deus deu para nós, dele ser o nosso sacrifício permanente. Não mais animais pobrezinhos, ficar matando animal. Quando eu leio Salomão lá, que construiu o templo, depois convidou a nação inteira para lá,
o número de animais que ele mata, eu fico, meu Deus do céu, onde é que arrumaram tanto animal? O cheiro de carne queimada, o cheiro de sangue, de mosca que devia ter ali, não era brincadeira. E o pobre dos animais é que paga o pato. Muito animal, muito animal. Olha, lê lá para você ver. Calcula, durante 2 semanas praticamente. Não, é muito bicho que morre, é muito bicho que morre. Ainda bem que os judeus deixaram disso, né? Desde que... Olha, eu não acho que os judeus vão voltar a sacrificar animais, não. Porque não há sentido. O sacrifício de animais, ele teve o seu papel num tempo. É um ato que leva a uma... É como o aio que leva a Cristo. Ou seja, ele te ajuda, ele te encaminha até certo ponto. Depois, você vai sem ele, porque você não precisa dele. Deus não se agrada. Você pode servir a Deus e ser aceitável sem que você mate um animal, um pobre de um animal, para tomar o seu lugar. Jesus já morreu. Para nós, cristão nenhum vai oferecer sacrifício de animal. Nem os judeus, porque eles não estão nessa de Cristo morreu por eles e é o que tira o pecado do mundo, né? O cordeiro que tira o pecado do mundo. Porém, eles já aprenderam a adorar a Deus já por muito tempo, sem ter que sacrificar animal. E o judeu, para sacrificar animal hoje é difícil. Vai ser muito difícil para os judeus. Pastor, o senhor está mais inteirado a respeito dessa tradição e vida judaica permanente. Tem meu professor de medicina no hospital, ele é judeu. Descendente direto. Qual seria o significado, assim, o sentido da vida deles hoje, com essa modernidade, com esse avanço da tecnologia, tanta informação que há no mundo a respeito do Messias que virá e essas coisas? Qual a sua opinião? Olha, do ponto de vista do Novo Testamento, Paulo fala de uma conversão dos judeus. Se você fala com eles sobre isso, eles vão cuspir na sua cara, né? Os ortodoxos. Eles vão sair de pau em você. Mas Paulo fala, vai chegar o momento deles. A ficha vai cair. Isso não significa que cada judeu em particular, cada indivíduo vai se converter. Mas que haverá uma conversão em massa, pelo menos eu creio naquilo que Paulo falou. E eu espero isso, né? Existem judeus cristãos hoje, mas é difícil você ter a conversão de um judeu, né? E tem judeus que são ateus, tem judeus que não creem em nada, tem outros que não estão nem aí com a fé judaica. E tem os ortodoxos que eles não são brincadeira, não são brincadeira, né? Então, veja só, né? Muitos deles são amigos dos cristãos, porque o cristianismo nasceu. E eles dizem que nós somos judeus também. Somos em parte. Mas existe para nós uma diferença fundamental com os judeus. É a pedra de toque. A pedra fundamental. Cristo. Jesus, para nós, é o Messias. E Jesus mudou tudo. Você entendeu? Então, nós somos judeus e eles são cristãos, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, existe uma vala enorme nos separando. É a pessoa de Jesus. Agora, isso não me permite dizer que todo judeu vai para o inferno. Olha, essa questão de céu e inferno eu deixo nas mãos de Deus. Eu só faço aquilo que Deus me mandou fazer. Ir de pregar o evangelho, prego. Quem se converte, converte. Se alguém converteu ou não converteu, Deus é que conhece o coração e Deus tem o plano dele para todo mundo. Você entendeu? Eu não tenho o direito de dizer que fulano ou fulano vai para o inferno. Tá certo? Eu não tenho. Porque eu não tenho acesso ao livro da vida. Deus ainda não me deu esse acesso. Para olhar e ver, eu queria saber desse livro. Nós não temos acesso ao livro da vida. Isso é coisa exclusiva de Deus. O que você tem que fazer é o seguinte, o que você souber, você faz. Deus fala que você tem que pregar o evangelho para eles aceitarem a Cristo e serem salvos? Faça isso, prega para se converter. Agora, o que vai ser com o outro? Deixa que Deus sabe. Deus sabe o que ele vai fazer com os outros. Aí os judeus, muito religiosos, são a nossa raiz de fé, mas eles não creem em Cristo. Olha, isso não é problema meu. Eu prego para eles como eu prego para qualquer um. Quem se converter, eu sei que está salvo. Agora, se Deus tem uma forma de tratar especialmente com eles aí, eu não sei e nem preciso saber o que Deus anda fazendo. Eu confio em Deus.
Não, eu confio em Deus. Eu não preciso vigiar Deus e bisbilhotar para saber o que ele está fazendo. Eu confio, assim como uma esposa deve confiar no marido, e o marido deve confiar na esposa. Ah, ele está lá? Não, tem problema, deixa lá. Então, Deus faz muita coisa que eu não sei o que ele está fazendo. Pode ser que ele faz coisas que eu ficaria escandalizado se eu soubesse. Por isso mesmo que ele não me deixa saber. Por isso mesmo que ele fala, não, para quê? Você não precisa saber isso. Deus, eu percebo que Deus tem um zelo com esse povo. Né? Tem. Eu não quero dizer, irmãos, que nós devemos super enfatizar, como muitas igrejas hoje, e começam a virar judaicos. Igrejas judaicas. Lembra do problema do judaísmo no primeiro século? Os judaizantes? Paulo teve uma briga séria com aquele povo, reduzindo a cruz, né, a lei de Moisés e as práticas da lei. Precisa ter cuidado, porque tem muita gente hoje querendo voltar a isso. Tem pregadores judeus cristãos e cristãos não judeus que estão voltando ao judaísmo, ao estilo judaizante, que é condenado pelos primeiros autores do Novo Testamento. Agora, se eu quero fazer uma festa de Páscoa diferente, tudo bem, eu faço, né? Quero fazer tabernáculo, não sei o que, eu não condeno isso. Mas quando você começa... Teve um rapaz da minha igreja uma vez que estava frequentando, um grupo desse em Boston. E um dia, numa reunião, numa casa de oração, ele falou, pastor, né, falando para todo mundo, pois é, os judeus que são verdadeiros, não sei o quê, e isso, aquilo. Eu falei para ele, pois é, irmão, eu tenho os meus judeus favoritos. Eu gosto do judeu Paulo, eu gosto do judeu Pedro, eu gosto do judeu Jesus, principalmente, né? E do Tiago. Olha, tem uns judeus ali no Novo Testamento e eu me amarro neles. Esses, para mim, são os bons. Realmente, é dos judeus mesmo que vem a verdade. Jesus é judeu. Nós temos que nos amarrar com Jesus e os autores do Novo Testamento. Agora, esse judaísmo moderno que eles estão ensinando por aí, Paulo combatia, né? é exatamente o que Paulo combatia. Eu gosto do Velho Testamento, eu gosto dos judeus, gosto da cultura, da história dos judeus, eu gosto de tudo isso, da língua e tudo mais, da literatura. Mas uma coisa é você gostar e aprender, estudar, ensinar. Outra coisa é você começar a mudar o evangelho. Comprometer o evangelho, isso aí, meus irmãos, isso é sério. Tá certo? Bom, deixa eu passar para números aqui um pouquinho, senão eu não vou muito longe. Também a lei e a graça, não é? Eu já falei, isso também está presente no livro de Levíticos. Fé e graça estão presentes no livro de Levíticos. Só não vê quem não quer ver. Né? Então, Deus, em outras palavras, o que ele ensina no Novo Testamento não é totalmente novidade, não. Muita coisa que Jesus ensinou, ele estava tirando do Velho Testamento. Agora, é certo que Deus põe pérolas aqui e ali e as pessoas não veem. E elas mal usam, às vezes, um conhecimento que Deus dá, uma revelação. Por exemplo, por que Deus, como no caso do livro de Êxodo, né, escolheu Israel? Você tem ali como é que chama a escolha? A eleição, né? Foi para fazer dele um pet? Um animal de estimação? Para ficar abraçando com ele, dormindo com ele, fazendo gracinha com ele? Foi para isso que Deus separou Israel? Desde o começo, meus irmãos, está claro. Deus separou Israel para ser instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho através do qual Deus poderia desenvolver a história da salvação para a humanidade. As nações, desde o começo do mundo, são um objeto de Deus, as nações. Não é Israel. Israel é um meio para alcançar a bênção sobre todas as nações. Deus chamou Abraão para quê? Para ser uma bênção para quem? Para todas as nações. Chamou Israel para ser uma bênção para todas as nações. Irmãos, Deus quer abençoar as nações. O objeto de Deus são as nações. Israel é um meio. Só que Israel muitas vezes se perdeu com essa ideia de ser preferido, de ser escolhido, eleito. Então não importa o que nós façamos, Deus está conosco e Deus vai dar uma varada na cabeça dessas nações, vai arrebentar com elas e nos colocar por cima. Você lembra o profeta Amós? Amós claramente falando para o povo. A igreja dele, os santuários, né? A igreja está cheia, louvor para todo lado, sacrifício para todo lado, dízimo para todo lado, ânimo e tal. Ai, Deus diz para o meio de Amós, eu não aguento esse culto deles. Eu não aguento isso. E olha, hoje em dia, se alguém chegasse lá, é tipo uma mega igreja.
ascetismo para todo lado, é pastor e sacerdote para cá, e sacrifício para todo lado, e tudo bom e do melhor, e a vida, né? Que vida? Deus falou para o profeta, olha, eu abomino esse culto deles, porque está misturado com injustiça. Eles oprimem os pobres, contra a lei, que protege os pobres, eles e estão lá me adorando. Meus irmãos, Deus leva a sério as questões sociais também. Rejeita um culto animadíssimo porque não tem justiça no coração do povo. E porque também, com muitos, tinha a mistura da idolatria. Estavam começando a misturar o evangelho, como nós hoje, né? Estavam misturando a fé com outras coisas. Deixando outras coisas, outros valores pagãos entrar no culto. Então Deus não queria esse culto animado. Porque não era... Havia falta de pureza teológica, de pureza doutrinária, de pureza de vida e falta de justiça. Muito bem. Vamos, no caso de... então, o que acontecia lá? O povo dizia assim, nós somos eleitos. Deus está conosco. E Amós disse, não, vocês estão enganados. Vocês vão ver o que é bom para a tosse. Esse grande dia do Senhor que vocês estão aí celebrando, que Deus vai trazer, que vai julgar as nações e colocar vocês no topo das nações, isso vai ser tudo errado. Vocês é que vão levar na cabeça. Vocês vão ver o que é bom para nós quando o dia do Senhor chegar. Vocês estão achando que é dia de luz e glória? Vai ser dia de escuridão e juízo sobre a nação. Meus irmãos, não durou poucas décadas. A nação foi destruída. Nunca mais voltou a existir o norte de Israel. Só posteriormente, quando voltaram do exílio, ainda virou Judeia, né? A parte de Samaria passou a ser terra de estrangeiros. Não vamos entrar nessa região. O que é o nome de Números? Números, meus irmãos, já retoma aquilo que parou no livro de Levítico, agora retoma, que é a caminhada. O povo se prepara para sair e sai. E levou 1 mês e meio para os israelitas viajarem do Egito até o Monte Sinai. O Monte Sinai, meus irmãos, conforme eu falei para vocês, eu não sei se tem que ligar, né, aqui, no ONU. Isso. Tem ali também. Veja só, né? Essa viagem que eles fizeram é uma viagem difícil, irmão. Se alguém fosse viajar normalmente, levaria pouco tempo, mas porque não é tão longe assim. Mas com muita gente, gado, animal, criança, mulher, papagaio, periquito, cachorro, ou seja, com tudo aquilo, né, era difícil viajar. Então eles saíram da região daqui do delta, né? E certamente viajaram para cá, e aqui desceram, e aqui cruzaram, e desceram aqui até onde ficava o monte. Nessa região do verdadeiro Sinai, eles ficaram um bom tempo. E ali, supostamente, essas leis foram dadas, mas muitos autores defendem a ideia de que, na verdade, hoje, o livro que nós temos, ele é uma coleção de várias coisas, de épocas diferentes também. Né? Porque você tem um determinado elemento, onde você vai colocar? Vai colocar junto de um outro que é da mesma natureza. Então, houve assim, o livro de Levítico, como ele está hoje, ele é mais uma coleção que está inserida justamente no lugar mais apropriado, que é depois da construção do tabernáculo, no final do livro de Êxodo. E aí eles ficaram um tempo parados aqui. Aí agora, no livro de Números, eles estão se preparando para continuar o caminho deles, que não seria demorado, seria rápido. Né? Eles iam subir por aqui, e entrar aqui e invadir. Tinha que invadir. Porque veja só, né? Deus dá, mas nem sempre Deus dá de mão beijada. Deus arrancou o povo do Egito sem que eles tivessem que levantar uma pena. Deus os tirou. Isso é ato da graça de Deus. Agora, a terra é uma dádiva que ele diz, agora vocês vão e conquistam. Agora, você vai crer que eu estou com vocês. Vocês vão ter que ir comigo. Vocês vão conquistar comigo. Você vai crer que eu vou dar a vitória, que eu vou estar com vocês. A forma de Deus ensinar, né, o povo é muito interessante. Nesse caso,
tem muita coisa que você conquista, Deus te dá, mas você tem que andar com Deus e trabalhar com Deus naquilo. E lembrar que não é a sua força, não é o seu poder que conquistou a terra, como Deus falou para eles. Vocês vão conquistar a terra e lembrar que fui eu que dei a terra. Mas o povo tinha que dar o sangue dele. Mas o povo tinha que dar o sangue também, tinha que lutar. Então, eles, depois dali, eles viajam 38 anos e 9 meses. É o tempo que ocupa o livro de Números. Se até agora eles levaram só 1 mês e meio para chegar no Sinai, depois que eles ficaram um tempo no Sinai, agora eles saem, eles vão levar 38 anos e 9 meses, né? De viagem pelo deserto, das andanças pelo deserto, até chegar às campinas de Moabe, antes de entrarem na terra. Qual é o propósito, então, do livro de Números? Né? É relatar esse período do Sinai até as preparações para entrar na terra, nas campinas de Moabe. Essa história que nós temos no livro de Números, ela envolve muita infidelidade, rebelião, apostasia, frustração, contrariando, se opondo a um quadro totalmente diferente, que é a fidelidade de Deus, a presença de Deus, a provisão de Deus, a paciência de Deus com eles em todo esse tempo. São duas coisas altamente contrastantes que nós temos no livro de Números. A maneira como Deus, amorosa, como trata o povo, e a maneira horrorosa como o povo responde à salvação e à bênção de Deus. Em outras palavras, eles queriam tudo de bom de Deus, mas não no deserto, não naquela vida dura. Eles queriam estar no Egito, no delta, no lugar da fartura, da abundância. Né? Eles queriam a teologia da prosperidade. Eles queriam no deserto eles brigaram, queriam até matar Moisés. E abandonar Moisés e ir embora, voltar para o Egito. Porque eles eram da teologia da prosperidade. É um Deus que só dá prosperidade, é um Deus que só dá bênção. Eles acostumados ali naqueles canais, no delta do Nilo, no Egito, naqueles canais, onde tem se plantando tudo dá, e criando os gados do gado deles e tudo ali, tranquilos, e comendo os pepinos, como é que mais? Comendo as cebolas, os pepinos e... Então, agora, no deserto, que negócio é esse? Gente, eles tiveram uma experiência maravilhosa. Nunca um povo teve a Deus tão de perto quanto eles no deserto. Nunca um povo viu tantos milagres da graça e da bondade de Deus, misericórdia, como esse povo viu. Mas é difícil ver um outro povo que seja tão rebelde, tão povozinho, mesquinho, como eles foram no deserto. Por isso morreu todo mundo no deserto. Morreu todo mundo. Só a nova geração que vai entrar na terra. O homem novo. O homem velho morre. Tem que ser crucificado. O homem velho, o Adão, tem que ser crucificado, tem que ser morto na cruz. Para que o novo homem conquiste e entre no reino. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então Israel tinha que morrer no deserto. Aí, um povo desse, imagina esse povo entrando no deserto, entrando em Canaã. O que Deus ia fazer com esse povo lá? Que futuro a obra de Deus, a obra de salvação de Deus ia ter com esse povo? Tinha que arrasar todo mundo, trazer um outro Israel para acabar com eles. Né? E Deus ofereceu a Moisés, disse, Moisés, eu vou fazer de você um novo povo, acabar com esse povo, não aguento mais esse povo. E Moisés disse, Moisés, alguém podia dizer assim, Moisés podia ter dito, Senhor, mas eu não queria dizer, isso já passou da minha cabeça, mas já que o Senhor falou, pode ir em frente. Eu já até pensei no assunto, mas eu não quis falar. Mas já que o Senhor falou, vai em frente, eu apoio. Não, Moisés disse, não, Senhor, o que é isso? Não, aí eu estou na água, o Senhor e eu, nós estamos todos na água. Que tipo de líder sou eu e que tipo de Deus é o Senhor? Que testemunho nós vamos dar do nosso nome para as nações, do teu nome? Em outras palavras, Moisés aguentava o povo, amava o povo e amava a Deus e não queria ver o nome de Deus vilipendiado. Né? Então esse é o verdadeiro homem de Deus. Né? Que ele paga o preço que for necessário, não por causa do seu nome, mas por causa do nome de Deus.
o nome em hebraico, né, do livro é a primeira palavra também, Bamidbar, no deserto, e como no estilo deles. Mas na Septuaginta, depois na Vulgata e depois para nós, veio do nome em grego, que é arithmoi. Arithmoi. Lembra de aritmética? Tem a ver com os números. Arithmos é número. Arithmoi é o plural, números. Então, por quê? Porque nós temos no livro de números os censos, né? A numeração das famílias, do povo que saiu e tal. Esse é um problema dos livros. Justamente os números são um dos grandes problemas do livro de números. Não, porque para fazer ideia real dos números às vezes é difícil. Para começar, quando eles contam o povo, quando eles dizem que saíram 603.550 pessoas adultas com maiores de 20 anos, homens, e aí as pessoas vêm com aqueles cálculos de 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas no total, que é uma projeção, meus irmãos, muito irreal, muito além daquilo que realmente, e isso muitos e muitos estudiosos veem. Então eles ficam quebrando a cabeça, mas então como explicar esse número? Né? Como explicar? Porque quando você compara esse número com outros censos que tem dentro do livro de números, você vê que tem alguma coisa que não bate. Quando você entra em Israel, séculos depois de estarem na terra, na época da monarquia, você vê que nem naquela época eles tinham mais gente do que aqui, no nascimento da nação, quando saía o povo para o deserto. Isso aí eu estou falando um só argumento. Existem muitos argumentos que mostram. Há pessoas que inclusive falam o seguinte, até geograficamente, não havia condições de 3 milhões de pessoas sobreviverem nesse deserto durante todo esse tempo, onde não há nada. Mesmo que Deus deu comida daqui, deu dali e tal, mas só o consumo de água seria, nem aquele milagre da água que Deus fez, você teria que transformar todas as pedras do deserto em água para poder... Né? Então, 3 milhões de pessoas, que seja 2 milhões e meio, é um número não real, não é realista. Não é realista, porque se você tomar literalmente esse número e realmente você multiplicar, né, de homens, mulheres, crianças, jovens e tal, velhos, no fim você realmente vai ter um número muito grande. Por isso que o problema em números, muitas vezes, é explicar como nós explicamos esses números do livro de números. Não é? Como explicar os números de números? Né? Porque também é o seguinte, é tanta gente que enquanto uns estão saindo do Egito, os outros já estariam entrando em Canaã. Ou seja, quando tem tanta gente, se você pôr 3 milhões de pessoas, enquanto os últimos estão saindo do Egito, atravessando o mar, os outros estão chegando lá em Canaã, já atravessaram tudo. Então, é algo interessante, irmãos, algo interessante. O livro é dividido em 3 seções principais, baseadas em quê? Baseadas no lugar onde eles ficavam mais, que era o centro da atividade deles. Primeiro, Sinai. Eles se prepararam no Sinai, partiram do Sinai para Kadesh. E Kadesh é o segundo lugar que é o centro deles. E aí eles caminhavam e viajavam ao redor de Kadesh. E depois eles foram de Kadesh para o deserto foram para o deserto de Parã, e depois, finalmente, para as campinas de Moabe, que era aqui, ó, no norte do Mar Morto, e Jericó estava ali. Então, eles rodearam o toco por causa do problema do pecado, a falta de fé. Meus irmãos, fé estrumbica a vida, atrasa a vida. O que era para ser feito em poucas semanas, foi feito em 40 anos. Mas foi feito, Deus levou o povo. Mas Deus não fez questão de esperar, não, porque precisava. Às vezes você pode ter uma bênção de Deus que em 2 semanas Deus te dá, mas Deus vai esperar 5 anos, porque você tem que caminhar direito o caminho, porque você não tem que aprender. Então, em pouco tempo eles podiam ter entrado lá, mas 40 anos por causa... Agora, você não pensa assim que foi só um castigo, Deus castigou, você vai ficar de castigo aqui 40 dias, 40 noites, de joelho no milho. Não.
Não, tem o seguinte, olha, a condição do povo de fé e de tudo está tão mal que nós vamos ter que agora rodear o toco durante 40 anos para morrer essa geração, a nova geração ser preparada no deserto, gente do deserto, não mais da terra abundante, de Gósen, não mais a teologia da prosperidade. Então, esse pessoal da teologia da prosperidade tem que morrer no deserto. O deserto não é lugar para eles. Eles morrem no deserto. Mas o deserto é o lugar onde se forjam os santos. Amém. É no deserto onde os santos são forjados. E essa nova geração, então, é que pôde entrar, irmãos. Então, meus irmãos, quais são as formas como eles procuram? Eu vou mencionar 4 meios que eles têm usado para explicar esse número tão grande, 600 e 3 mil. Alguns dizem, bom, uma coisa que alguém pode fazer é tomar literalmente. Vai ter muita coisa que explicar, porque é muita dificuldade para justificar esse número, mas tudo bem, você quer tomar literalmente, então toma. Outros querem explicar esses números, eles dizem o seguinte, olha, esse número naturalmente foi tomado de uma outra época de Israel, de uma lista de censo, talvez da época da monarquia, e de alguma forma ela acabou indo parar ali. Porque vocês sabem o seguinte, se não sabem, ficam sabendo, que esses materiais de Israel, esses livros que nós chamamos de livros, rolos e tal, eles eram sempre editados através do tempo. Esse conceito de Bíblia que você não altera, isso só veio posteriormente, depois do final do 1º século, depois de Cristo. Porque houve um acordo entre os escribas e os sacerdotes judeus de não mais alterar o texto, porque o texto era alterado. Alterado assim, não alterar, eu quero alterar, eu quero mudar isso. Não, é porque é o seguinte, o texto ele é patrimônio não de uma pessoa. Ele não é como hoje você escreve um livro e você tem o direito autoral desse livro e ninguém pode alterar o seu livro. Não, eles eram propriedade da comunidade. E a comunidade usava no dia a dia, às vezes, no culto, e eles queriam adaptar isso e atualizando, porque digamos que tem um programa de culto que alguém na sua igreja, 10 anos ou 20 anos atrás, usou aquele programa para um culto de aniversário. Aí você quer fazer uma festa de aniversário hoje, você fala, quero ter uma ideia. Você vai lá e pega um programa de culto de 20 anos atrás, e aí você vai fazer o mesmo programa? Não, você vai pegar, tirar as ideias e atualizar para fazer o programa seu que se baseou. Então, você está usando as suas tradições, e você está atualizando as suas próprias tradições num momento novo. Então, a literatura bíblica, apesar de ela manter, em grande parte, a sua antiguidade e tudo, mas ela vai, através do tempo, sendo atualizada, agregada, você entendeu? Ou seja, o livro é aberto, é propriedade da comunidade. Mas depois, quando chegaram no final do primeiro século, eles disseram, não, vamos deixar a escritura do jeito que está. Quem copiar agora, porque os copistas eram editores, quem copiar vai ter que copiar do jeitinho que está, mesmo que a palavra tenha erro. Se o erro for consonantal, erro de consoante, você vai copiar as consoantes do mesmo jeito. Por exemplo, a palavra Issacar, tem um erro nela que está com dois S's em hebraico, né? 2 shenes. Aquilo ali, agora o copista não pode mudar, ele tem que copiar com erro. Agora, como é que eles fizeram depois a correção? Quando os maçoretas começaram a pôr os sinais de vogais, de acentos, de notas musicais no texto hebraico, entre o século IV, V até o VIII, IX depois de Cristo, eles então podiam corrigir as palavras, sabe por quê? Porque aquelas palavras eram corrigidas na leitura. Quando eles liam, eles corrigiam na leitura a palavra, estava escrito errado. Não, era a mesma palavra, mas eles liam da forma correta, tá certo? Uma forma verbal que devia ser, não devia ser na forma completa, mas na forma incompleta, ou seja, que devia ser no imperfeito e não no perfeito. Então, na leitura, eles punham as vogais do imperfeito, mas estava escrito no perfeito. Mas eles achavam que ali era um erro. Então, na vogal, por isso que o nome de Deus, nas letras do nome de Deus, eles puseram a vogal de Adonai, porque eles liam Adonai em cima de Yahvé. E na hora de colocar a vogal, eles colocaram a vogal de Adonai, porque todo mundo ia continuar lendo Adonai.
Daí virou Jeová e pegaram errado, embarcaram no nome errado. Que é um nome híbrido, é vogal de um nome com consoante de outro. O nome de Jeová. Mas deixando, né, isso para lá, no fim a gente começa a comentar e começa a perder o que eu estava falando? Era do... Eram 3, primeiro a literal, depois Santa Monarquia. Exatamente. Eles... literal. Então, eles acharam o seguinte, que esses números podiam ter vindo de uma época, de um dos censos posteriores, que por causa do fato de que eles estavam atualizando os escritos, por exemplo, o Pentateuco provavelmente foi, a última atualização dele foi na época de Esdras, né, ao redor de 400 anos antes de Cristo. Embora algumas outras anotações, interpolações, explicações podem ter entrado posteriormente. No livro de Deuteronômio, eu vou mostrar para vocês um texto que claramente é bem posterior à época mosaica. Ou seja, não tem nenhum sentido dizer que Moisés que escreveu isso. Moisés é a figura principal e ele escreveu materiais. Mas o que ele tem escrito foi desenvolvido e adaptado e empregado através dos tempos, até chegar nesse complexo, nessa biblioteca, porque era uma verdadeira biblioteca, a Torá, o Pentateuco. Não é? Muito bem. Então, eles achavam que foi um negócio mal colocado. Em terceiro lugar, a palavra 1000 pode ser traduzida também, Elef. Pode ser, ou milhares, né? Por exemplo, 603 mil. A palavra 1000, Elef, Alafim, ela pode ser traduzida também como tribos ou chefes, né? ou chefes. Então, houve pessoas que quiseram fazer uma leitura diferente da palavra para mostrar que o número era mais reduzido, ou seja, há uma forma diferente de ler a palavra 1000. E, finalmente, também, alguns diziam assim, não, mas eles usaram de propósito um número grande. Existe alguma outra razão que a gente não entende, mas quem sabe até foi intencional. Era uma forma de um estilo épico, de narrativa, não é? Que era usado em outros países. Em muitos outros países, como no Egito e em outros países, eles às vezes, quando falavam um número, é uma hipérbole, né? Nós temos em português uma figura de linguagem que nós denominamos hipérbole. Olha, tinha muita gente lá na igreja e tinha uma mar de cabeças. Aí tem que ser no culto ao ar livre, né? Tinha muita gente, tinha meia dúzia. Tinha muita gente lá, tinha um mar de cabeças. Quer dizer, é um exagero aceitável na linguagem. Né? Nós temos muita disso na Bíblia. Esse exagero que é uma figura de linguagem, que não é para ser tomado literalmente. Agora, se isso explica ou não, isso aí a verdade é que os números de números nos oferecem problemas numéricos. É difícil explicá-los. Uma coisa que você pode fazer, se você é curioso, começa a pegar todo o censo, todo lugar onde aparecem números e censos, começa a comparar e fazer cálculos. Né? Eu, pessoalmente, irmãos, fazendo os meus cálculos, eu cheguei à conclusão de que provavelmente o que mais parece ser real, em termos de número de pessoas que estiveram no deserto, que saíram, fora os que morreram depois, né, mas nasceram outros. Talvez 300 mil, 400 mil pessoas, que era já uma grande multidão, era muita gente para sobreviver no deserto nessa época, nesse lugar. E toda a locomoção e tudo. Você entendeu? Até para atravessar numa noite, ou parte de uma noite. O negócio... Para atravessar esse golfo aqui, você entende? Não é tão grande assim o golfo, não. Se você imaginar 3 milhões de pessoas atravessando isso aqui, numa noite você não vai conseguir passar, não. É muita gente. E eles não tinham assim, não veio anjo carregando as pessoas. Não, você tem que suar, você tem que andar. Machuca o pé, machuca, mas anda. Entendeu? Então, isso aí é o seguinte, isso não é doutrina. Isso é apenas um estudo de cálculos que qualquer pessoa de qualquer origem ou postura pode ver que realmente existe uma situação. Em várias passagens da Escritura, nós temos que queimar a pestana mais para poder descobrir, e os próprios estudiosos querem saber como é que é isso, como é que não é. Tá certo? Muito bem.
A teologia do livro de Números está aí. A presença de Deus é um negócio extraordinário. É o Deus presente no meio do povo. Moisés e tem um acesso direto a Deus a todo momento. Tem gente que fica com inveja, né? Tem gente que olha assim, lê lá, nossa, mas Moisés virou assim, trombou com Deus. Deus está ali na frente, atrás dele, ele olhou assim, Deus está ali. Vai tomar o café, Deus está ali. Vai para a cama, Deus está ali. Ou seja, há uma presença dominante de Deus em tudo isso. Meus irmãos, isso para nós é maravilhoso. Você sabe que o Deus seu é um Deus que está presente na sua vida em todo momento. Amém. Você está dormindo, ele está velando sobre você. Tá certo? Você está inconsciente, ele está lá presente com você. A presença de Deus é uma coisa extraordinária. E ele é onipresente. Ele não precisa deixar de fazer outra coisa para estar com você. Ele pode estar com você e com cada pessoa neste mundo. E com qualquer outros que possam existir em outras galáxias, ao mesmo tempo. Se é que existe, né? Sabemos. Mas Deus é aquele... Nós não entendemos isso, nós não somos onipresentes, mas Deus é. Outra coisa, irmãos, é a providência de Deus. Deus deu maná para esse povo no deserto, Deus deu água, né? Mandou ele bater na rocha, falar para a rocha, ou ele bateu, seja o que for, a rocha, saiu água da rocha, essa água estava ali já guardada por Deus já há muito tempo, que ficou reservada ali, e era fácil agora. Ué, eu não sei se estava ou não estava, se Deus fez na hora, ou se já tinha feito e estava armazenado, isso é com Deus. O certo é que o povo estava com sede, chegou num deserto, não tem água, e Deus deu água. Deus deu maná. Deus deu para eles, irmãos, até carne. Encheu eles de carne. Mandou as aves, mandou um vento soprar as aves que estavam migrando para outra região, e as aves se perderam, caíram lá, coitadas. e muita pássaro, né? Que fez encheram o acampamento. Era caçar, ali era fácil, é só pegar e agarrar. Deu muita carne para eles, provisões de leis, provisões de toda espécie, meus irmãos. Liderança, deu Moisés, e Moisés, o sogro dele, ainda ajudou ele a levantar outros líderes, dividir o peso da liderança. Tem gente que em muitas igrejas são gargalo de garrafa, eles não deixam ninguém passar, eles são líderes e ninguém consegue ser líder na igreja. É só eles. E Moisés aprendeu que ele não podia ser o gargalo de garrafa. Ele tinha que vamos abrir o leque. Ele continuava sendo o número 1, mas tinha muitos, número 2, número 3, número 4, e tinha muita gente que ajudava. Só que os casos mais graves vinham para Moisés. Também, meus irmãos, a paciência de Moisés com o povo e a paciência de Deus com Moisés e o povo. Muita reclamação. Se você um dia prega sobre reclamação, você tem que pregar sobre o povo no deserto. Porque ali você tem todo o material que você precisa. Toda a ilustração e todo o material que você precisa sobre reclamação. E povo amolante, povo que ruinzinho, ingrato, ingratidão. Entendeu? Falta de fé, falta de confiança, ingratidão. Você tem tudo ali, é uma abundância tremenda de material no livro de Números. Intercessão é outro ponto interessante no livro. Moisés intercedendo por Miriam, sua irmã. E Moisés por último tempo falou, tá vendo? Toma. Fez por merecer, agora aguenta. Né? Quem mandou você se levantar contra mim? Não, Moisés era um homem que tinha compaixão. Moisés não estava preocupado com ele, mas ele estava preocupado com a irmã que estava leprosa. Intercedeu a Deus para Deus curar e abençoar. De novo é impureza, né? Tem que ficar fora do santuário até uma semana, depois voltar, ou seja. E Moisés intercedeu pelo povo. Intercessão, a gente aprende algo muito interessante sobre intercessão. O poder da intercessão. O poder de você se colocar entre Deus e alguém. Jesus intercedeu por nós. Jesus esteve entre Deus e nós. E a intercessão dele foi tão forte que ele deu o sangue, a vida dele nessa intercessão. Não foi só a oração dele, no capítulo 17 de João. A oração mais extraordinária foi o corpo dele ser moído e o sangue ser derramado. Ele se colocou exatamente no meio. É a intercessão. Ele se colocou no meio. Então, isso aí é um caráter do pastor. O pastor é um homem que intercede. Não é um homem que julga. Você já viu essa do pastor amaldiçoar o irmão que deixou a igreja dele? E ainda perseguir lá fora? Ele foi para outra igreja, começa a perseguir o irmão, levar a gente contra ele.
Irmãos, o que é isso? Essa coisa mais absurda que eu vi. Eu não só ouvi, eu já vi isso. Nós somos homens de orar. Abençoa o teu irmão, ele quer sair de sua igreja, abençoa, ora por ele. Meus irmãos, eu tenho gente que saiu da minha igreja há muito tempo e eu não sei porquê, até hoje eu estou orando por eles. Eu creio que talvez nunca eles vão voltar para a minha igreja, porque já houve gente que saiu, volta, sai, volta. Mas eu não sei porquê Deus põe um peso no coração para continuar orando por aquelas pessoas. Alguns eu nem sei onde estão hoje, mas eu continuo orando por eles. Você tem que ter um coração de pastor, um coração de líder, é aquele que intercede, aquele que quer ver o bem do outro. Moisés podia dizer, não, bem feito, se levantou contra o líder, agora tem que pagar o preço. Rebelde, crente rebelde. Irmão, ama o crente rebelde. E não chama o irmão de rebelde, não. Né? E uma das impurezas aí, igual aconteceu com Miriam ali, essa impureza dela foi por causa do que ela se levantou contra Moisés. Foi. Só que Moisés, não cabe a Moisés agora tirar proveito da situação. Se ele é um verdadeiro homem, Foi, ela blasfemou, né? e se ela realmente fez mal em se levantar contra ele, Ela reclamou. se ele aceita essa situação, então ela fez certo, ele não é um bom líder. Você entendeu? Ela foi castigada porque Moisés é um homem ilibado, um homem sério, um homem de Deus. E para provar isso, ele foi orar por ela. Para Deus abençoar e levantar o juízo sobre ela. Você entendeu a coisa? É que nem aquele pastor que recebeu da igreja uma como chama? De humildade. Pastor humilde. Mas a igreja tomou de volta, porque ele estava usando. Deu a medalha de humildade. E porque ele estava usando, eles tomaram de volta. Situação, né? Então, medalha de humildade, irmãos, não se usa. Deixa na gaveta. Deixa escondida. Irmãos, nós estamos já... Irmãos, eu só vou falar 2 centavos sobre o Deuteronômio. Qual o nome? O nome de Deuteronômio? Ele Hadevarim, e essas são as palavras. Devarim significa palavras. Então, Devarim passou a ser o título, né, do livro. E Deuteronomion é o nome grego que veio pela Septuaginta e chegou até nós, né, da Vulgata chegou até nós, que significa segunda lei. É baseado num verso, a interpretação errônea de um verso do Deuteronômio é que eles arrumaram esse título. Mas, de qualquer maneira, o que nos lembra quando vemos o nome Deuteronômio? O decálogo, ele aparece de novo na repetição do decálogo, da lei. Ele tem todo um sistema de leis ali que são diferentes. E nem todos são iguais às outras leis encontradas no Êxodo, nem, né, no livro de Levíticos. Mas, curiosamente, o decálogo que aparece no Deuteronômio, ele tem um detalhe diferente também do decálogo que está no Êxodo. Você lembra qual é? Existe um detalhe interessante no que diz respeito ao mandamento do sábado. No introito da lei, ele fala, uma delas é o seguinte, é por causa da criação. Um deles está baseado na criação. A razão por Deus dar esse mandamento é por causa da criação. No outro livro, a razão é a saída do Egito. Então, existem, entre o Deuteronômio e os 10 mandamentos no Êxodo, né, uma pequena variação. Mas essas variações, meus irmãos, não são nunca para nos preocupar. Nós podemos ver todas as variações que tem no Velho Testamento, mas a palavra de Deus é assim mesmo. Deus é um Deus variado, ele não esquenta a cabeça. É como quando você vê um fato acontecer na rua e 10 outras pessoas viram, cada um contou e é um detalhe diferente, que um viu, o outro não viu, não sei o quê, mas é o mesmo fato. Né? Jesus curou o cego Bartimeu. Um de evangelho diz que foi na entrada de Jericó, o outro diz que foi na saída de Jericó. Deus não está nem aí com isso, se foi na entrada, não foi saída. O importante é que Deus curou o cego. Tá certo? Então, pequenas variações textuais, isso nunca nos deve preocupar. Nunca. Porque a palavra de Deus não depende dessas coisas, irmãos. A palavra de Deus, a ação de Deus está na Escritura, na verdade da Escritura, na bênção da Escritura. Entendeu? Ou seja,
Ah, porque o copista errou aqui, não sei o quê. Não importa que tenha errado, muito copista errou, e daí? Não tem problema não. Ela continua sendo a palavra de Deus e continua abençoando da mesma forma. Não é? Ah, não sabemos quem escreveu Hebreus. Não importa, Deus abençoa e usa o livro de Hebreus como ninguém. Ah, tem gente que fala que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Não importa se foi, se não foi. O Pentateuco é de Deus e Deus está abençoando o Pentateuco. Ah, mas foi Samuel ou não foi que escreveu o livro? Não importa se foi ou não foi Samuel. Isso não é doutrina. A bênção não está no nome de quem está associado ao livro. A bênção está no Deus daquele que trabalhou no livro. Ou daqueles. Ou no Deus do livro. Ele é Deus que é a nossa fonte de bênção. O livro de Deuteronômio, portanto, ele reconta a história, não é? Em grande parte. Muitos dizem que o livro de Deuteronômio as raízes do livro começou no norte, no Reino do Norte. E na época do rei Josias em Judá, porque muita gente trouxe a literatura em 721, quando foi destruído o norte, eles trouxeram a literatura deles para o sul. Poucos anos depois, com o rei Ezequias, assim, mais ou menos em 701, ou entre 711 que ele começou até 701, quando os assírios vieram contra Jerusalém e não destruíram Jerusalém, Deus não deixou, não permitiu. Houve muita produção literária na época do rei Ezequias, certamente absorvendo, envolvendo, integrando toda aquela literatura que tinha vindo do Reino do Norte. Então, muita literatura que nós temos aqui, ela é fruto dessa integração da literatura, né, religiosa que eles tinham no norte e em Judá no sul. E o Deuteronômio, muitos dizem o seguinte, que na época do rei Josias, aquele livro que foi achado, né, o rolo que foi achado, quando eles fizeram foram fazer a reforma do templo, 721, e daí eles acharam um rolo, e eles leram esse rolo, e houve houve um avivamento, um despertamento extraordinário em Israel, com o rei Ezequias, e esse rolo que foi achado no livro, na reforma do templo. E pela leitura, e pelo que nós sabemos, devia ser uma forma, talvez não na final, como temos hoje, mas bem próxima do livro de Deuteronômio. Não é? Ou seja, o livro de Deuteronômio, ele é colocado, ele é que nem o Evangelho de João. Você tem os evangelhos sinóticos e o evangelho diferente de João atado a eles. Você também tem o Pentateuco, esses livros, né, os primeiros, e depois você tem um livro meio diferente, que é o Deuteronômio. E o Deuteronômio, irmãos, é um livro que exerceu influência em toda a literatura do Velho Testamento. Inclusive, muitos chamam de Josué, Juízes e Reis. Josué, Juízes, Samuel e Reis. Todos esses livros, como uma obra monumental histórica, chamada história deuteronomística, porque eles leem a influência tremenda do Deuteronômio em toda essa história. Em outras palavras, para eles, essa história foi revisada, toda e feita nos volumes que nós temos hoje, Josué, Juízes, Samuel e Reis, embora muitos materiais deles são antigos, mas a maneira como eles estão hoje foi uma revisão feita na época do exílio, e antes do exílio um pouco também em parte, por causa do livro de Deuteronômio. A teologia do livro de Deuteronômio, as ideias, as doutrinas do livro de Deuteronômio é que estão presentes em toda essa história. O juízo que se faz de Israel, até chegar na destruição de Judá, o juízo é feito com base no Deuteronômio. E até mesmo porque nós temos no Deuteronômio aquelas 12 regulamentos de maldição, né, que seriam apresentados no monte, depois que eles entrassem na terra. As bênçãos e as maldições. Então, à luz disso, eles leem, à luz de Deuteronômio, os autores que editaram essa história, não os autores de cada texto da história, mas que editaram a história como um todo, eles estão fazendo um exame da nação à luz de Deuteronômio. É como se a nação de Israel estivesse no divã e ali está como é que chama? O analista, né? Está examinando Israel e recobrar toda a história, para ele descobrir por que ficou pirado. Eles ficaram pirados com a destruição de Jerusalém e o exílio. Por quê? Porque vocês cometeram todos os pecados que no livro de Deuteronômio foi dito que não eram para se cometer. Meus irmãos, a teologia de Deuteronômio, então, entra o problema do Shema, que é o credo de Deuteronômio 6, Shema Israel, Elohenu, Elohim Ehad. O nosso Deus é o único Deus. Né? E aí vem aquela pergunta, será que nessa época já existia monoteísmo
ou era uma monolatria? É interessante, irmãos, porque Israel, durante uma época, eles criam que Israel, só Yahvé é Deus, mas só Israel é Deus de Israel. Ou seja, Israel não podia adorar outro Deus, mas os outros deuses tinham seus deuses. As outras nações tinham seus deuses. Em outras palavras, nós temos o Deus exclusivo nosso. E só Israel deve adorar só esse Deus. Mas as outras nações têm os seus deuses. Agora, aquele conceito de que realmente não existe no universo nenhum outro Deus e que o único Deus existente é Yahvé, esse é um conceito que muitos defendem a ideia de que se desenvolveu posteriormente. Só depois no exílio é que foi purificada, os israelitas foram realmente purificados de toda essa idolatria e desse conceito misturado de um Deus, mas tem outros deuses. Você lembra na história do profeta, esse que foi engolido pelo peixe, o Jonas? Você vê o seguinte, que é um conceito muito antigo em Jonas. Ele queria fugir da presença de Deus. Como é que ele fugia da presença de Deus? Sai de Israel, vai para uma terra distante, você fica longe de Deus. Por quê? Porque Deus ele está circunscrito ao povo e à terra dele. Quando Naamã quis adorar a Deus porque foi curado, o que ele fez? Mas ele era da Síria. Ele pediu terra, pegou terra para ele ajoelhar naquela terra, lá no país dele, porque essa é a terra de Yahvé, é a terra de Deus, do Deus que curou ele. Para ele dar graças a esse Deus lá, porque lá quem manda são outros deuses. Você entende? Então, a ideia de idolatria, de monolatria, ou seja, na verdade, Israel não podemos dizer monolatria, não seria a questão, mas é um monoteísmo ainda não total, não é? É o que nós vemos no princípio. Não terás outros deuses diante de mim. Ainda você vê que em tudo isso ainda há a ideia de que as outras nações têm os seus deuses, né? Mas eu sou o Deus de vocês, vocês não podem ter outro Deus além de mim. E portanto, vai ser punido seriamente a idolatria. A adoração de outros deuses era algo que podia ser punido de morte, né? Em certas legislações você vê que realmente era muito, muito sério. Então, o Deuteronômio, ele influenciou toda a literatura bíblica do Velho Testamento. E mostra o Deus que age. Os deuses pagãos, meus irmãos, eles podem fazer qualquer coisa, mas só na briga entre eles. Deuses cheios de desejos impuros. Eles não eram deuses que se associavam com o povo, que tinham um plano para o povo, que defendiam, que viviam com o povo. Não é como o Deus de Israel. Há uma diferença enorme entre a maneira como o Deus de Israel atua, né, e é um Deus que se revela nos atos dele, que ele faz, e o povo conhece nos atos. Eu serei o que serei. Então, é nos atos dele. Então, o livro de Deuteronômio mostra, e o livro também de Números, né, um Deus que age. O Deus de Israel não é um Deus distante, não é um Deus que está para lá, ou que você vai chegar para ele só para apaziguar. Não, é um Deus que está presente com você a todo instante. Você vira para a esquerda, ele está. Vira para a direita, ele está. Você olha para cima, ele está. Você olha para baixo, ele está. Você vai no alto do monte, ele está. Você desce no fundo do mar, ele está. Você vai para a lua, ele está lá também. Amém. Você vai para Marte, ele está lá também. A presença de um Deus que age, que atua. A eleição de Israel é outro ato extraordinário, nós já comentamos disso. Conceito de pecado envolvendo com a rebelião, problema de rebelião e murmuração. Isso aí é muito sério, né? Também no livro de Deuteronômio. Irmãos, alguma pergunta, algum comentário, alguma pergunta rápida? Numericamente. Eu deixo isso aí com vocês, porque vocês vão explorar, vão pesquisar os números no livro de Números, para ver o que vocês descobrem. Alguma outra comentário, irmão, ou pergunta? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. E eu vou entrar em contato com vocês depois.